Olá, pessoal. Então, mais uma aula da história antiga sobre Roma, história da vida privada. Nós aqui vamos debater um pouco, por exemplo, como que o homem romano e o homem grego pensavam diferente com relação a deixar viver os filhos ou não, né? Como que no ventre materno a decisão dessa criança continuar com vida ou não é uma decisão do pai. O pai tem a autoridade sobre se a criança pode ou não viver. Mesmo depois de adulta, a gente também vai ver, e isso está na aula aí em PowerPoint, que vocês podem baixar e estar assistindo. Vamos acompanhar um pouco isso aqui também meio rápido, porque eu não sei se o sistema comporta vídeos pesados, né? E esses mecanismos aqui, eu ainda não sou técnico em estar fazendo os filtros, essas coisas, para ficar um vídeo mais leve, né? São vídeos muito pesados. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem um pouco a partir do que nós vamos estar mostrando aqui para vocês. Então, ó, esperem, tenha paciência, muita paciência nessa hora, né? Porque nós vamos colocar aqui para vocês curtirem um pouco isso que vocês estarão aí tendo acesso no sistema, né? Nós iremos falar, por exemplo, desse casal aí, que está no texto do Paul Veyne, o primeiro texto da história da vida privada, né? Esse pequeno bebê que eu tenho aqui estou mostrando para vocês, né? E um outro livro do Paul Veyne, que também depois estarei fazendo uma outra fala sobre ele, né? Na introdução do livro já há uma problematização do George Duby sobre por que estão tratando de Roma e não da Grécia Antiga. Ele justifica que é por conta que não há ninguém menos heleno ou helenístico que o homem romano. Eu não sei se concordo muito com isso. Mas, pois bem, como você está vendo isso na introdução, aqui, né, já diz, ó, com eles o gelo logo se rompe. Para conhecê-lo basta fitá-lo nos olhos. Eles mesmos nos olham assim. Em todas as suas épocas, a arte do retrato não comporta semelhante troca de olhares. A simplicidade no olhar, a simplicidade na vestimenta, né? A ideia que eles queriam nos passar, né, de que o homem segurando um pacote de folhas, né, de um livro, né, apoiado no queixo, e a esposa com um estilete também apoiada no queixo. Diz o lugar social dessas duas figuras hipnotizantes aí que nós temos no texto. São figuras que foram encontradas nas paredes da cidade e do sítio arqueológico de Pompeia, né, na Roma Antiga. Ainda tem um filme aí de Hollywood que foi lançado, se eu não me engano, em 2018, chamado Pompeia, 18 ou 19. Né? É bom vocês darem uma assistida. Pompeia, nós sabemos que foi uma cidade engolida pelo Vesúvio, né, um vulcão que engoliu essa cidade. E foi redescoberta no século XVI. Hoje uma cidade, um sítio arqueológico, com muita informação histórica há nesse sítio arqueológico. Beleza? Esse homem e essa mulher não são objetos, pois nos veem. Porém, nada fazem para nos provocar, seduzir ou convencer, né? Se vocês observarem o olhar desse casal, né? Eles não querem convencer ninguém, eles estão olhando com simplicidade. Eles mesmos se acham naturais, se creem como naturais, né? São o que nós somos. E os olhares se trocam com igualdade por um valor. O pai de família e sua esposa não fazem pose nem mímica. A roupa de ambos não ostenta sinais sociais, nem símbolos políticos. Não dá para saber se ele é um senador. Nós sabemos que é da aristocracia por conta do livro que está apoiado no seu queixo e da esposa apoiando o estilete, né? Também a literatura no mundo grego, no mundo romano, é uma coisa muito relacionada às mulheres, ao feminino, né? Mas essas informações não são ostentatórias, eles não estão de toga, né?
Ele, se é um senador, nós não sabemos, porque ele não está com as vestes de um senador. O senador não saía à rua sem sua veste, mas ele está tentando passar essa naturalidade do homem, desse casal. O cenário é vazio diante do fundo neutro. O indivíduo é ele mesmo. E seria mesmo em qualquer situação, né? Aqui, eu dou uma olhada mais uma vez aqui nessa imagem, né? Nós temos os olhos fixos de ambos, né? Olha só como o artista conseguiu aprisionar esse olhar, olhando, fitando-nos, e não está nos desafiando, mas nós podemos retirar informações desta obra. Não são seres de carne e osso, captados num momento qualquer de sua vida, mas os tipos individualizados de uma sociedade que quer ser ao mesmo tempo natural e ideal, né? Natural e ideal, nós sabemos que tem muita filosofia no meio dessa palavra ideal. O instante coincide com uma verdade. Sem idade, o indivíduo é uma essência. O marido e a mulher detêm os atributos menos contestáveis e mais pessoais da sua superioridade social. Não há uma bolsa, uma espada, não há uma toga, como eu disse anteriormente, atributos de riqueza e poder, mas um livro, tabuinhas de escrever e um estilete. O livro é algo familiar para o homem romano. A literatura é algo familiar para o homem romano. O homem expectando apoia o queixo no livro, em forma de rolo, e a mulher pensativa leva o estilete aos lábios, procura um verso, pois a poesia também é uma arte das damas, né? E como eu havia antecipado, também nesse momento nosso aqui, vamos falar um pouco sobre ser aceito ou abandonado. Nascer não significa que vá viver, né? Ou que irá permanecer com os pais, né? O homem romano, ele tinha o poder sobre a vida do filho, o pai. Ele, quando nascia, se afirmasse que irá viver, o deixava viver. Se ele fizesse o contrário, era para que a mãe o descartasse, ou abandonasse numa calçada, ou abandonasse lá no anfiteatro, no fórum. E de lá ele pode ser recolhido por qualquer um. Isso não importa para o pai. E por que o pai faz isso? Né? O pai faz isso porque ele é um homem patrimonialista. Ele está preocupado com o seu patrimônio, né? E também não está querendo correr o risco de, no futuro, essa criança que seja alguém responsável que vai dilapidar essa riqueza, né? Uma outra coisa que vai se contrapor a essa ideia é o parricídio, a quantidade de filhos que matavam os pais. Por quê? Diferente da nossa sociedade, que o garoto, a partir dos 16, 18, 20, 25, né, os menos sortudos, com 25 anos, saem de casa. Profissionais com suas profissões, se casam, criam, constituem família, homem, e aí são independentes. Se livram do pai e o pai se livra também do bichinho, né? O homem romano não. Se o garoto, mesmo sendo um senador, tem o seu pai vivo, toda a sua riqueza, todos os seus bens, inclusive aquilo que se consome na vida doméstica, quem administra é o pai. Então, isso é terrível, isso vai provocar morte de ambos os lados, né? O pai podia matar o filho a hora que ele quisesse, né? Às vezes, para tirar, digamos, tirar esse peso, né? Ele consulta os pares, que também são homens, da mesma estirpe, né? Da mesma classe, da mesma condição social e econômica, e que frequentam sua casa. E eles não os consultam para que eles impeçam de cometer tal ato. Eles os consultam para informá-los da decisão que tomou, de se livrar do filho, né? Então, a contracepção, o aborto, essas coisas também eram coisas que não estavam sob controle do Estado. E também era uma decisão que a mulher podia tomar perfeitamente. Ela podia se livrar
daquela criança, especialmente, né, se o pai estivesse duvidando que esse filho fosse dele. Então, nós temos aí algo muito diferente daquilo que nós temos hoje na nossa legislação, né? A partir da concepção, o Estatuto da Criança manda que a gente leve no médico e que esse médico faça as intercorrências necessárias para que essa criança venha a ter saúde, venha a ser uma criança sadia, porque no nosso sistema, né, parece que não, nós precisamos de um bom consumidor, de um bom trabalhador, né? Certo? E é claro que hoje até os loucos precisam trabalhar, até os deficientes físicos precisam dar o seu jeito aí, né? No sistema capitalista você precisa ser uma empresa, uma unidade de empresa. Os romanos e os gregos tinham preocupação somente com o seu patrimônio. Se tem 2 filhos, para que 3? Se livra de um. Se tem um e não tem patrimônio suficiente, segundo aquela concepção, para que 2 dividam, e nasce um segundo, se livra do segundo, especialmente se for mulher, né? A mulher era mais descartada que o homem. A criança que o pai não levanta será exposta diante da casa ou num montouro público, num espaço público, numa praça. Faziam isso geralmente no fórum. Quem quiser que a recolha, né? Quem quiser carregar o peso, pega e leva. Os gregos e os romanos sabiam que uma particularidade dos egípcios, como eu já havia dito antes, os germanos, os bárbaros, no caso, né, os egípcios e judeus que tinham essa preocupação em criar, educar a criança, aquela coisa toda. Na Grécia e em Roma, com frequência, essas coisas eram resolvidas descartando com a justificativa que não tinha tamanho, não tinha medida, logo não podia sobreviver num mundo onde você precisava de homens grandes, fortes, para poder guerrear, né? Onde a ética principal é a guerra. E a guerra subentende-se que precisa desse tipo, esse biotipo de homem. Ok? Ser aceito ou abandonado. No ano 1 a.C., um heleno escreveu à esposa: se bato na madeirinha, ou na madeira, e tiveres um filho, deixe-o viver. Se tiveres uma filha, enjeita-a. Enjeitá-la é descartá-la. Não se assuste, porque era moralmente correto. Nós, historiadores, não podemos fazer esse julgamento. Está certo ou errado, é outro tempo, é outro homem. É outra moral, é outra ética. Aqui precisava-se de homens guerreiros. Precisava que o aristocrata pensava que um filho era o suficiente, 2 filhos era demais para dividir o patrimônio. Então, às vezes, por exemplo, um aristocrata preferia adotar um general que já tivesse tido sucesso na vida militar do que dar continuidade à vida de uma criança que ele não sabia o que ela seria no futuro. Então, os romanos enjeitavam, afogavam as crianças mal formadas. Nisso não havia raiva, e sim havia muita razão, segundo Sêneca, um dos escritores latinos. É preciso separar o que é bom do que não pode servir para nada, né? Então, aí nós temos aí um pensador da época dizendo que não havia problema nesse procedimento. Ainda os filhos de sua filha que cometeu uma falta. Então, veja bem, se a filha cometeu uma falta, se manteve uma relação fora, né, ela com certeza vai ter que descartar essa criança. Ser aceito ou abandonado, então, é uma decisão do pai, do homem. E ainda quando a mãe se sente grávida, ela pode interceder e pode, digamos, tomar um contraceptivo, né? Abortar, vulgarmente dizendo, na nossa linguagem, correto? Também não havia crime nisso, não era crime essa prática no mundo romano nem no mundo grego, né? Ser aceito ou abandonado. O abandono de filhos legítimos tinha como causa a miséria de uns e a política patrimonial dos outros, como já fomos ditos. Quem menos abandonava os filhos eram os pobres. Eles já não têm o que dilapidar, não tem patrimônio para dilapidar, então eles ficavam com muita dó, né, dos filhos e acabavam, às vezes, aumentando a miséria, né? As mães também
as mães ficavam com dó dos filhos da criança e geralmente abandonavam